Bom dia, povo de Deus. Estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 53 com o tema Diz os nécios, não a Deus. Vamos fazer a leitura desses salmos que começa dizendo assim, versículo 1, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus, ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O Salmo 53 serve de alerta para os cristãos fraudulentos. Vejam o que nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. De quem o apóstolo Paulo está falando aqui aos filipenses? Dos inimigos da cruz de Cristo, ou seja, os nécios. Quem são os nécios? Os loucos. Seriam, por acaso, os ateus? O Salmo 53 nos leva a considerar que os loucos são os ateus, pois são eles que dizem abertamente que não há Deus. Porém, se fizermos uma leitura levando em conta um contexto geral desse Salmo e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 2, veremos que os nécios aqui em questão não são os ateus, apesar da loucura deles. Antes é o adjetivo que se refere e que se aplica aos judeus. Portanto, deve-se concluir que o Salmo 53 não se aplica aos ateus, mas aos obreiros da iniquidade, aqueles que comem o povo de Deus como se come pão, tá? Como diz o versículo 4. Enquanto os ateus dizem com a sua boca não a Deus, os obreiros da iniquidade são aqueles que negam a Deus em seus corações. Os nécios, os loucos, se corromperam e praticam iniquidade. Portanto, não há quem faça o bem, diz o salmista, que nos relata que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Como não há entre os filhos dos homens quem entenda e quem busque a Deus, segue-se que os judeus estavam inclusos pelo salmista no versículo 2 e no versículo 3 desse Salmo 53. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, diz o salmista, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Todos os homens se desviaram e juntamente se tornaram imundos aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Como que se desviaram e se tornaram imundos? A resposta se encontra na queda de Adão, pois foi através da queda do primeiro homem no Jardim do Éden que todos os homens também herdaram o pecado adâmico e se tornaram imundos, tá? Então, através
de Adão, todos os homens se tornaram também corrompidos. Mas só através do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, ficamos purificados de todos os pecados. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Só através de Cristo, só quando nós aceitamos ao Senhor, nos humilhamos, nos arrependemos dos nossos pecados e começamos então a seguir a palavra e dando exemplo da palavra de Deus, que somos purificados através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos fazer uma oração. Amanhã nós damos continuidade nesse salmo. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muitos, Pai, infelizmente, Pai, estão corrompidos, Pai. E dizem, ninguém está vendo, Deus não está vendo, ninguém vê aquilo que eu faço, mas se enganam, Pai, porque os olhos do Senhor percorrem a terra, Pai, e sabe quem é justo e quem é injusto, Pai. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, que essas pessoas, Pai, venham, Pai, se arrepender, Pai, dos seus pecados, Pai, e reconheçam, Pai, que existe um Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas, Pai. Que Teu amor, Pai, faça com que esses homens venham, Pai, se arrepender, Pai, e que seus corações sejam mudados e transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, receba essa palavra, seja abençoado esta manhã, tá? E busque a Deus, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Amém e amém.